A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Você aí já imaginou a Coca-Cola ajudando o Brasil de alguma forma? Brasil! Seguinte, a Coca-Cola lá nos Estados Unidos decidiu trocar o xarope de milho por açúcar de cana. Legal, né? Mais natural, mais sabor, mais caro. E com potencial para causar um mini caos econômico. Porque tem um problema nessa história. Os americanos não produzem cana o suficiente. E se quiserem importar do Brasil, adivinha? Trump já está ameaçando meter tarifa de 50% sobre tudo. Então agora temos a coca mais pura e o açúcar mais caro. Não mais escavo, mais caro. Tudo isso para talvez você sentir um gosto ligeiramente diferente lá nos Estados Unidos, se é que vai sentir. No episódio de hoje, então, vamos falar sobre refrigerante, protecionismo e como o Brasil pode ajudar a deixar a Coca-Cola nos Estados Unidos mais gostosa. Ou não. Talvez não. Quem sabe? Você já ouviu falar de um país onde os ricos estão comprando BMW, viajando para fora e investindo em imóveis? Enquanto o resto da população está escolhendo entre leite ou macarrão no mercado? Pois é, esse lugar existe, se chama Argentina e está vivendo um dos momentos mais esquisitos de sua economia. Ao mesmo tempo em que lojas fecham, hotéis ficam vazios e as pessoas param de sair para jantar, as concessionárias de luxo estão bombando, o mercado imobiliário disparou e as passagens aéreas estão sumindo de tanto argentino que está voando para fora. E tudo isso sob o comando de Javier Milei, que conseguiu baixar a inflação, fortalecer o peso argentino e reabrir a economia, mas só uma parte dela por enquanto. No episódio de hoje a gente vai te mostrar como que a Argentina virou um retrato em 4K da desigualdade. Um país onde o mercado de carros de luxo vai muito bem, obrigado, mas o mercado nem tanto. Vem comigo que esse episódio tá tipo a economia de lá, cheio de contrastes. Lembrando só que se você não segue o nosso podcast, você pode fazer isso, entra no nosso perfil, põe pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e também no mundo, tá bom? Eu já tô melhorando aos poucos da gripe, muito obrigado a todos que mandaram tomar chá, ou limão, ou cachaça com limão. Obrigado, eu acabei não seguindo nenhum conselho, mas obrigado por mandarem mesmo assim, tá bom? Vamos lá pro episódio. Começando com Coca-Cola nos Estados Unidos. A empresa vai lançar ainda nesse ano uma nova versão do refrigerante feito com açúcar de cana americano. Isso significa que ela vai começar a usar menos aquele famoso xarope de milho com alto teor de frutose, que é o adoçante mais comum nos refrigerantes americanos. Mas essa mudança pode causar dor de cabeça. Vamos entender. Apesar de parecer algo simples, né? Só trocar o tipo de açúcar que vai na receita, o problema é que os Estados Unidos não produzem açúcar de cana em quantidade suficiente para atender uma demanda grande. Como você deve imaginar, eles bebem bastante refrigerante, só que não plantam tanta cana assim. A produção de cana lá representa só 30% de todo o açúcar usado no país, isso segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O resto vem de dois lugares: da beterraba, que cresce melhor em climas frios, e de açúcar importado, principalmente do México e do Brasil. Só que importar açúcar não é tão fácil quanto parece. Isso porque os Estados Unidos têm uma série de regras antigas que limitam a quantidade de açúcar que pode ser importada com impostos baixos. E se uma empresa quiser importar mais do que o limite, ela paga uma taxa mais alta, que encarece o produto. Mesmo com essas regras, os Estados Unidos já estão dependendo de importações em níveis recordes, porque secas no México afetaram bastante a oferta por lá. E tem mais um detalhe: Donald Trump ameaçou recentemente impor uma tarifa de 50% sobre os nossos produtos. Se isso for adiante, importar açúcar do Brasil pode ficar ainda mais caro. E bem na hora em que a Coca-Cola e possivelmente outras empresas vão precisar de mais cana do que nunca. Porque lembra aquele famoso xarope de milho com alto teor de frutose? Pois é algo que as empresas querem evitar de usar porque as pessoas estão percebendo o quão mal isso é para o nosso corpo. Não que a Coca-Cola em si seja um ômega 3 da vida, mas você entendeu. Olha, atualmente o açúcar de cana refinado nos Estados Unidos custa mais de 52 centavos de dólar por libra-peso, que é 12% mais caro que o xarope de milho e quase 50% a mais que o açúcar de beterraba. Ou seja, o consumidor americano pode acabar pagando mais caro pela coca mais natural, vamos dizer assim. Por outro lado, isso pode beneficiar produtores de cana da Louisiana ou da Flórida, que estão enfrentando uma demanda baixa por lá. Mas a dúvida é se eles vão conseguir dar conta de um aumento na procura e se o governo vai flexibilizar as regras de importação. O CEO da Coca-Cola, o James Kinsey, disse que a empresa está se preparando para conseguir mais açúcar,
açúcar, caso os consumidores aprovem a novidade. Ainda tem isso, eles têm que gostar do novo gosto, não adianta investir sem ter uma certeza, né? Ele comentou também que a Coca-Cola já usa açúcar de cana em outros produtos, como chás e limonadas, e que tá de olho no que o público prefere. O lançamento da nova versão com cana acontece no momento em que o debate sobre alimentos ultraprocessados está aquecendo nos Estados Unidos. Robert F. Kennedy, secretário de Saúde, tem criticado fortemente o uso de xarope de milho, que é muito comum nesses produtos. A Pepsi também se posicionou, dizendo que vai seguir o gosto dos consumidores em relação ao tipo de açúcar usado. Agora, o que ninguém sabe é se essa nova Coca com cana vai fazer muito sucesso, ou se é só marketing, né? Tem analista dizendo que pode acabar sendo um produto de nicho, com muito barulho e pouco volume. Mas, mesmo assim, se o mercado inteiro de bebidas decidir seguir esse caminho, o impacto pode ser grande. É estimado que os Estados Unidos teriam que importar de 300 mil a 800 mil toneladas métricas de açúcar a mais. E o mercado já começou a reagir. Depois desse anúncio da Coca-Cola, as ações da empresa caíram 2%, a Pepsi subiu 3,3% e a ADM, que fabrica o xarope de milho, subiu 2,4%. Vamos falar de Argentina agora. Como eu disse na introdução do episódio, o mercado imobiliário do país, sob o governo de Javier Milei, tá bombando. O número de vendas de casas disparou. As concessionárias estão cheias de carro, inclusive de marcas de luxo, e até companhias aéreas estão colocando mais voos para Buenos Aires, para dar conta da quantidade de argentinos que estão viajando para o exterior. Só que, ao mesmo tempo, os restaurantes estão cada vez mais vazios, os hotéis estão com ocupação baixa e cada vez mais lojas estão fechando. Ou seja, enquanto uma parte da economia está aquecida, a outra está praticamente congelada. A Argentina vive hoje duas realidades bem diferentes. Isso acontece há apenas 3 meses das eleições de meio de mandato, que, caso você não saiba, são extremamente importantes para medir o apoio do público às políticas do governo atual, que é o do Javier Milei. A desigualdade social e de renda não é novidade por lá, eles conhecem isso muito bem, mas agora ela está se aprofundando por causa de um fator central, sim, o câmbio. Milei conseguiu fortalecer a moeda argentina, o peso, o que ajudou a conter a inflação e diminuir também a pobreza nos dados oficiais. Só que isso também está criando uma recuperação econômica desigual, porque a moeda forte favorece quem já tem mais dinheiro e acesso a bens importados, enquanto o resto da população está sofrendo com a perda de poder de compra. Na prática, o que está acontecendo é o seguinte: os argentinos mais ricos, com maior nível de educação e com dinheiro guardado, estão se beneficiando, o dinheiro valorizou. E como a moeda valorizou, eles estão com mais poder de compra. Isso então significa mais viagens ao exterior, mais compras caras dentro do país, mais imóveis sendo comprados. Mas para a maioria da população, o cenário é extremamente o oposto. Menos comida no prato, menos roupas compradas, menos idas a restaurantes. Segundo uma pesquisa feita pela Atlas Intel para Bloomberg News, 60% dos argentinos disseram que pretendem cortar ainda mais o consumo nos próximos meses. E os dados confirmam esse sentimento. O desemprego em empregos formais, que são aqueles com carteira assinada, subiu e está no nível mais alto dos últimos 4 anos. E mesmo quem está empregado viu o salário perder valor por causa da inflação. Aqui na matéria tem um exemplo, inclusive. Valéria Ruiz, de 44 anos, é uma mãe solteira que limpa casas e recentemente teve que pegar um segundo emprego numa agência de viagens para conseguir juntar o equivalente a 600 mil pesos por mês, algo como 460 dólares. Mesmo assim, ela ainda ganha menos do que ganhava antes quando tinha só um trabalho no comércio. Ela conta que já cortou as saídas para restaurante no ano passado. Agora está comprando apenas marcas mais baratas de leite, macarrão e iogurte. Segundo ela, o mercado de trabalho travou. Antes ela sempre encontrava serviço com facilidade, mas agora tudo tá parado, segundo ela. E ela acaba não estando sozinha, porque segundo a consultoria Management and Fit, 84% dos argentinos mudaram seus hábitos de consumo por causa da situação econômica. Isso inclui reduzir compras de roupas, parar de sair para jantar e cortar gastos básicos. A maioria das pessoas também está pessimista com o futuro. Olha só esse dado. 67% dos entrevistados pela Atlas Intel disseram ter uma visão negativa da economia atual. Uma pesquisa do governo argentino mostrou que 27% dos donos de lojas acham que a situação dos negócios está ruim, contra apenas 7% que acham que está boa. Mesmo assim, por enquanto, a insatisfação com a economia ainda não afetou a popularidade de Javier Milei. Ele segue com índices altos de aprovação e parte disso tem a ver com medidas que agradaram boa parte das pessoas na
na Argentina. Ele conseguiu reduzir a inflação, facilitou o acesso a crédito imobiliário e também suspendeu os controles que limitavam as compras de dólar por pessoas físicas. Só que tudo isso foi feito com base numa moeda forte, que ajuda quem compra carro, eletrodoméstico ou viaja para fora, mas, por outro lado, encarece os preços dos restaurantes, das férias locais e até das compras simples de final de semana. No começo do ano, para você ter uma ideia, as previsões de crescimento da economia argentina eram animadoras. Os economistas chegaram a projetar um crescimento de 5% para o ano depois de 2 anos seguidos de retração. Mas em junho, essas previsões foram cortadas. A atividade econômica em maio foi negativa pela terceira vez no ano, mesmo que de forma leve. Agora, os números do consumo mostram um contraste claro. Olha só esses números. As vendas de carros aumentaram 78% nos primeiros 6 meses de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. A venda de carros de luxo como Porsche, Audi e BMW mais que dobrou no país. Toyota e Volkswagen também venderam bastante. As vendas de imóveis na cidade e na província de Buenos Aires subiram 50% até maio. E, olha só esse dado também. O número de argentinos viajando para o exterior aumentou 64%. Logicamente, as companhias aéreas estão se mexendo. Delta, American Airlines, Latam e aerolíneas argentinas já aumentaram ou estão planejando mais voos para o país até o fim do ano, de tanta gente querendo sair. Só que, na outra ponta, os gastos com restaurantes em Buenos Aires caíram em 5 dos últimos 6 meses. Os supermercados ainda não voltaram ao nível de atividade que tinham antes do governo Milei, e o número de lojas vazias na capital chegou a 896, que é o maior, desde pelo menos 2022. A ocupação média dos hotéis no país ficou em apenas 43% até maio, abaixo dos anos anteriores e bem longe dos tempos antes da pandemia. E olha, eu posso confirmar, eu estava na Argentina na semana retrasada ou passada e realmente está bem caro para comer em restaurante. Em Buenos Aires você não paga menos de 80, 90 reais para ter um almoço simples. E olha, segundo o economista Marcos Buclaglia, esse tipo de cenário é comum quando um país adota um regime de câmbio fixo. Isso acaba segurando a inflação e valoriza a moeda, mas também estimula só uma parte do consumo, que é geralmente os bens duráveis, enquanto deixa o resto da economia mais fraca. Olha, Matheus, o nome de alguém eu acertei de novo, alguém tá surpreso. Olha, desde que Milei assumiu, o peso argentino se valorizou 57% em relação ao dólar no mercado paralelo, e a abertura da economia, com a queda de barreiras comerciais, fez o dólar cair ainda mais. E quem tá surfando nessa onda é gente como Flávio Ortega, que é vendedor de carros em Puerto Madero, um dos bairros mais caros de Buenos Aires. Ele disse que nos últimos 5 anos, as restrições às importações eram tão fortes que ele só conseguia exibir 2 carros no showroom. Agora, com a liberação, ele tem até 13 veículos importados com preços de até $80 mil. Já dobrou as vendas em relação ao ano passado. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Rian Queiroz. Uau! E agora bora ler aqui os comentários do episódio passado. Nós falamos sobre como o Trump pode aumentar o déficit dos Estados Unidos. Léo Barros comentou: o Alan trabalhando doente, só lembrei daquele meme que tem o Kratos com a mulher e filhas mortas nas mãos e do lado o Ares, que é o patrão dele, perguntando: mas vocês vêm trabalhar amanhã, né? Melhor que ser trocado pelo Alan. Pô, muito bom, Léo, muito bom. Daisy Souza diz: eu escutando os comentários e pensando, droga, tô dirigindo, hoje cheguei em casa e corri aqui, sempre falo uau junto quando ele vem. Uau! Muito bom, Daisy. Bruno Duarte diz: muito curioso para saber o reflexo dessas taxas por aqui, não faria mal se o cafezinho ficasse mais barato. Matheus diz: 9 minutos de podcast, no tempo nem de sair da garagem. Matheus, deixa o apresentador doente fazer podcasts mais curtos de vez em quando. A Mani Quadros diz: eu amo que acaba com o Big Beijo e o música eletrônica e café. Pois é, kkkk só melhor. Eu não entendi. Talvez eu devesse ouvir os episódios para entender as piadas, né? Eu vou ouvir esse episódio, fiquei curioso. Uau! Lúbia Lira Paz diz: todo mundo que já precisou alugar um carro mais de uma vez odeia locadoras. Olha, eu vou me abster de comentários, Lúbia, mas assim, eu comecei a usar aplicativos e achei bem melhor. Débora Rodrigues diz: acho difícil as coisas ficarem mais baratas aqui. Os produtores brasileiros preferem queimar as coisas e jogar fora do que colocar um preço mais em conta. Não sei não, hein, galera. A Débora tá pessimista. E Natália Duarte diz: música que poderia estar tocando antes desse episódio, mas não estava. Deste lado da Ludmilla. Olha só, isso é uma baita coincidência, Natália. Realmente. Falando em música, nossa, eu tô muito viciado numa música de Portugal, que é trend agora no TikTok. Aquela Deslocado da banda Napa. Recomendo que vocês ouçam, é uma música bem bonitinha de Portugal. Gente, eu ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Achou que tinha acabado, né?
Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Uau! Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.